Olá pessoal, eu sou Leonardo Torres e continuaremos com Comentando o Livro dos Espíritos. Hoje continuaremos com o primeiro livro, a primeira parte, As Causas Primárias, no capítulo 4, O Princípio Vital. Então, o primeiro tópico, que fala sobre os seres orgânicos e inorgânicos, Allan Kardec inicia esse tópico falando que os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. E que esses seres orgânicos, eles nascem, crescem, se reproduzem por si mesmos e morrem. Ele também fala que esses seres têm órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e que são apropriados para suas necessidades de sobrevivência. Então, os homens, os animais, as plantas são seres orgânicos. Já os seres inorgânicos são todos os que não têm vida, nem movimento próprio, e são formados apenas pela agregação de matérias, da matéria. São como os minerais, a água, o ar, e entre outros. Então vamos para a primeira pergunta. Pergunta número 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta: sim. A lei de atração é a mesma para todos. Então os espíritos falam nessa questão que todos os elementos da matéria são unidos da mesma forma, seja no ser orgânico ou no inorgânico. Pergunta número 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Resposta: a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Interessante, né? Os espíritos falam que a matéria sempre é a mesma, mas nos corpos orgânicos ela está animalizada, ou seja, ela tem vida, e no outro não. Pergunta número 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com um princípio vital. Nessa questão, os espíritos revelam que o que faz os seres vivos terem a vida é a união com o princípio vital. Mas os espíritos explicam melhor nas outras questões o que é o princípio vital. Mas o que eu posso adiantar agora é falar que, de acordo com Allan Kardec, o princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas ao homem. Pergunta número 63. O princípio vital é um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Resposta: uma e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, nessa questão, os espíritos complementam o ensinamento sobre o princípio vital, dizendo que a vida é gerada por um efeito produzido pela ação de um agente na matéria, e que para existir a vida na matéria precisa desse agente, e o agente precisa da matéria, e que sem isso não tem como existir vida num ser orgânico. Ou seja, esse efeito produzido pela ação de um agente na matéria é o princípio vital, e é isso que gera a vida. Pergunta número 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituintes do universo. O princípio vital forma um terceiro? Resposta: é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele mesmo tem sua fonte na matéria universal modificada. É um elemento como para vós o oxigênio e o hidrogênio que, entretanto, não são elementos primitivos, embora tudo isso proceda de um mesmo princípio. Os espíritos falam que o princípio vital é um elemento necessário para a constituição do universo, mas que é um elemento que surge através da matéria universal modificada, ou seja, do elemento primitivo da matéria, que já foi comentado em questões anteriores. Pergunta número 64A. Disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de algumas modificações? Resposta: é a consequência do que dissemos. Então, nessa questão, eles falam exatamente isso que comentei, que a vida não surge através de um agente primitivo distinto. A vida surge através do efeito de um agente que é criado através de modificações do elemento primitivo, e esse elemento é o mesmo que dá origem a toda a matéria.
Pergunta número 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta: tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então os espíritos falam que o princípio vital tem a fonte no fluido universal, e que o princípio vital é o que faz a ligação entre o espírito e a matéria. Pergunta número 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, modificado conforme as espécies. É o que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, uma vez que o movimento da matéria não é a vida. A matéria recebe esse movimento, não o dá. Bacana, né? Os espíritos falam que o princípio vital é realmente o mesmo para todos os seres vivos e que sofrem modificações de acordo com a espécie, e que esse princípio vital é o que dá movimento e atividade aos seres orgânicos, e que esses seres é diferente dos seres inorgânicos que não têm vida, que não se movem, porque esses seres, além de não ter uma estrutura que comporte a movimentação, não têm espírito e também não têm o princípio vital para que ocorra o movimento. Pergunta número 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou apenas se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Resposta: apenas se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Os espíritos dizem, que a vida só surge nos seres orgânicos porque a matéria deles tem condição de ter vida. Ou seja, se nós conseguimos ver, escutar, pensar, se mover, seja o que for, é porque nosso corpo tem constituição adequada para que o princípio vital haja e que faça com que os seres orgânicos tenham vida. Mas uma pedra, por exemplo, não tem como fazer nada do que a gente pode fazer, porque ela nada mais é do que uma concentração de elementos materiais e não tem uma constituição adequada, órgãos, membros, para que possa ter a junção dela com o espírito e assim ocorrer o movimento, a vida. Pergunta número 67A. Pode-se dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Resposta: sim, é isso. Allan Kardec comenta nessa questão dizendo que o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo, como se fosse uma máquina, e que isso recebe um estímulo de atividade através do princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz, ou seja, é a força que impulsiona, que faz mover ou ocasiona movimento dos corpos orgânicos. Vamos agora para o próximo tópico, a vida e a morte. Pergunta número 68. Qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? Resposta: o esgotamento dos órgãos. Interessante, né? Todos os seres vivos morrem devido ao esgotamento dos órgãos. Ou seja, os órgãos eles param de funcionar. Então isso quer dizer que se conseguirmos, através do avanço da medicina, prolongar a funcionalidade dos nossos órgãos, poderemos estar encarnados por mais tempo. Pergunta número 68A. Podemos comparar a morte com o cessar do movimento numa máquina desarranjada? Resposta: sim. Se a máquina está mal montada, o movimento cessa. Se o corpo está doente, a vida se extingue. Bacana essa comparação. Em um carro, por exemplo, o corpo material, o corpo orgânico seria o carro, a máquina. O fluido universal que faz o carro se mover é o combustível. E o espírito é quem conduz tudo isso, que dá movimento ao corpo material pela sua vontade. Então, se o carro quebra e não tem mais conserto, seria a morte do corpo orgânico. Pergunta número 69. Por que uma lesão do coração causa a morte mais do que em qualquer outro órgão? Resposta: o coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. É somente uma das peças essenciais. Então os espíritos falam que o nosso coração é uma peça importante do nosso corpo material, mas não é a única, né? Não é só ela que, se falhar, vai ocasionar a nossa morte. Pergunta número 70. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem?
Resposta: a matéria sem atividade se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à sua origem, à sua fonte. Então Allan Kardec comenta nessa questão dizendo que quando o ser orgânico morre, os elementos que formam ele passam a fazer parte de novas combinações e participam na formação de novos seres, e que esses novos seres vivos passam a tirar da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente devolvê-lo a essa fonte quando estes morrerem, e assim sucessivamente. Ele fala que os órgãos estão impregnados de fluido vital e que isso faz com que todo o organismo esteja em atividade. Fala que quando os elementos essenciais para o funcionamento dos órgãos são destruídos ou muito profundamente desarranjados, o fluido vital é incapaz de transmitir o movimento da vida e o ser morre. Ele também fala que a quantidade de fluido vital não é precisamente igual em todos os seres orgânicos, e que ela varia de acordo com a espécie e não é constante, seja no mesmo indivíduo ou indivíduos da mesma espécie. Então existem uns que têm muito desse fluido e outros que possuem apenas uma quantidade suficiente. E é por isso que para alguns a vida é mais ativa, de certo modo, superabundante, mas a quantidade de fluido vital se esgota e pode também se tornar insuficiente para a manutenção da vida, caso não seja renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Por fim, o Allan Kardec diz que o fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo para o outro, ou seja, aquele que tem mais pode dar para aquele que tem menos, e em alguns casos, restabelecer a vida para quem estava quase morrendo. Vamos agora para o último tópico: inteligência e instinto. Pergunta número 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Resposta: não, uma vez que as plantas vivem e não pensam, apenas têm a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, uma vez que um corpo pode viver sem inteligência. Porém, a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É precisa a união com o espírito para prover da inteligência a matéria animalizada. Allan Kardec comenta que a inteligência é um dom especial e que é próprio de algumas classes de seres orgânicos, e que dá a vontade de agir através do pensamento, além da consciência de sua existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de suprirem as suas necessidades. Ele faz uma distinção dos seres da seguinte forma: primeiro, os seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Pergunta número 72. Qual é a fonte da inteligência? Resposta dos espíritos: já o dissemos, a inteligência universal. Os espíritos são bem diretos nessa resposta, né? Dizem que a fonte da inteligência é a inteligência universal. Pergunta número 72A. Podemos, então, dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Resposta: isso é apenas uma comparação, mas não é exata. A inteligência é um dom próprio de cada ser e constitui sua individualidade moral. Por fim, há coisas que não são dadas ao homem penetrar, e essa, por enquanto, é uma delas. Nessa questão, os espíritos falam que a inteligência é um dom próprio de cada ser e que isso constitui a sua individualidade moral. Mas falam que essa comparação que o Allan Kardec fez não é exata, e como em outras questões que eles também falam, né, esse é um assunto que ainda não temos como penetrar, que não podemos compreender. Pergunta número 73. O instinto é independente da inteligência? Resposta: não, precisamente, mas ele é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por meio dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Interessante.
Os animais que vivem por instinto têm inteligência, mas é uma inteligência que não é racional, né? Eles não compreendem o que é certo e o que é errado como nós compreendemos. Pergunta número 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, perceber onde um acaba e o outro começa? Resposta: não, porque frequentemente se confundem, mas pode-se muito bem distinguir os atos do instinto dos da inteligência. Bacana essa resposta. O instinto e a inteligência às vezes se confundem, mas os atos do instinto e da inteligência dá para distinguir, são bem diferentes, porque o ato da inteligência é um ato pensado, e não um ato espontâneo como o do instinto. Pergunta número 75. É exato dizer que os dons instintivos diminuem à medida que aumentam os intelectuais? Resposta: não. O instinto sempre existe, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre mais seguramente do que a razão. Nunca se engana. Interessante essa resposta dos espíritos. Nós ainda temos um instinto, mas desprezamos. O instinto nem sempre conduz à selvageria, né? E os espíritos falam que pode conduzir ao bem e quase sempre mais certo do que pela razão. Pergunta número 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Resposta: ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, nessa questão, Allan Kardec comenta, dizendo que o instinto é uma inteligência básica, onde as manifestações quase sempre são espontâneas, e que difere da inteligência propriamente dita, porque essa pode avaliar um ato. Então o instinto não raciocina, só age, mas a razão permite sim a escolha e nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa decidir e escolher o que queremos realizar. Com isso, pessoal, encerramos mais um Comentando o Livro dos Espíritos. Agradeço a todos vocês e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos continuem a iluminar o nosso caminho. Que assim seja e até a próxima. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.